Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia e também estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda mandamos aqui um alô especial para todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Genésio Mioto, ele está parabenizando Letícia, que é a filha do Dr. Wesley, que está aniversariando hoje. Também mandamos aqui uns parabéns para Maria Luísa, para Jennifer, para Valéria Rocha. Mary Rodrigues, parabenizando a neta Valentina, que hoje também está aniversariando. Um alô especial para Jaiete Sato, para Guiomar, para Maria das Dores Alves. Também ela pede especialmente oração pelo filho Carlos Augustus. Um alô especial para Márcia Modesto, para Antônio Albuquerque, Elaine Cordeiro de Castro, Jandira Alves, Maria Hilda Pereira Costa, Ricardo Rodrigues, Nilda e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por mais um dia, por estes momentos que agora vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos que estudam conosco, de vitórias nas lutas que enfrentam, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as bênçãos e vitórias. Abençoe Letícia, que está aniversariando hoje, a filha do Dr. Wesley. Também abençoe Maria Luísa, Jennifer, Valéria Rocha, que estão aniversariando, a Valentina, que hoje completa mais um ano de vida. Também abençoe o Carlos Augusto, tu sabes o problema que ele está atravessando, dê vitórias a ele e todos os demais, Pai, que nós aqui citamos, que sejam abençoados por Ti. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, onde estamos falando especificamente sobre fundamentos proféticos, e o fundamento da profecia é Deus. Ontem nós falamos aqui a respeito dos dois querubins que foram colocados ali à entrada do Jardim do Éden para que vigiassem, para que Adão e Eva não entrassem e comessem do fruto da árvore da vida e permanecessem vivos eternamente em pecado. Foi por isso que Deus protegeu o Jardim do Éden, especialmente a árvore da vida, para que o ser humano, depois de Adão e Eva, que vieram a habitar a terra, não entrassem e não comessem do fruto da árvore da vida, porque após a entrada do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos com essa tendência pecaminosa. E o Jardim do Éden, nós sabemos, ele foi retirado da terra antes do dilúvio, e esse mesmo Jardim do Éden nós vamos vê-lo e entrar nele, estar nele nos céus. Quando nós estivermos lá, para toda a eternidade, nós vamos estar aqui no novo céu, na nova terra, e poderemos então comer deste fruto da árvore da vida e vivermos assim eternamente. Será maravilhoso, irmãos, nós continuarmos persistindo na nossa vida espiritual, apesar de lutas e problemas que enfrentamos. Eu insisto para que não desistam. Continuem crendo na promessa de Deus e na vitória que já nos está garantida através da vida que Jesus aqui viveu e morreu por nós. Nós falamos então a respeito dos querubins e sabemos que esses querubins que são mencionados no Antigo Testamento, eles eram seres viventes, criados por Deus, mas também às vezes os querubins são usados em escultura de ouro, como aqueles dois querubins que estavam no tabernáculo, em cima da arca da propiciação, a arca do concerto. Ali estava dois querubins cobrindo a arca, as asas de cada anjo tocavam uma na outra assim, cobrindo, e ali se manifestava a presença de Deus. Ezequiel, quando ele teve essa visão, que nós até já mencionamos aqui, mas eu vou mencionar hoje novamente, o povo de Israel estava cativo em Babilônia. Eles não estavam em Jerusalém, estavam cativos. E lá no cativeiro, Ezequiel, ele olhou para cima e ele então viu o trono de Deus e ele viu também os querubins. E eu quero ler com vocês Ezequiel no capítulo 1, nos versos 4 em diante. Ezequiel, capítulo 1,
versos 4 em diante, diz assim: Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte. Uma nuvem faiscava com relâmpagos e brilhava com luz intensa. Dentro da nuvem havia fogo, e no meio do fogo resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana, porém cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro e brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado, e cada um se movia para frente sem se virar. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas, com um par tocava as asas dos seres de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Deslocavam-se em qualquer direção que o espírito indicava e moviam-se para frente e sem se virar. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres vivos se deslocavam de um lado para o outro rapidamente, como relâmpago. Aqui o profeta Ezequiel então teve essa visão desses seres, e eles eram como brasas vivas. Ontem, aliás, no domingo, nós comentamos aqui, a respeito daquela brasa viva, aquela brasa acesa que foi tirada do altar por um querubim e tocou os lábios do profeta Isaías, e então ele se sentiu perdoado. Ele se sentiu que agora ele estava pronto para fazer a obra que Deus queria que ele fizesse, que era profetizar. Mas nós lemos também em Isaías capítulo 6, aqui nos versos de 1 a 6, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em direção a mim, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Aqui o profeta Isaías viu serafins. Serafins, eles têm 6 asas. E os querubins têm 4 asas, como nós lemos lá no livro do profeta Ezequiel. E vejam que aqui também, em Isaías capítulo 6, foi tirada uma brasa viva do altar para poder purificar o profeta Isaías, que ainda não era profeta. Logo depois que ele foi purificado, aí ele aceitou o chamado, eis-me aqui, envia-me a mim, e se tornou então um profeta. Agora, quando lemos em Apocalipse no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como que um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo.
Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Lemos Apocalipse capítulo 4, dos versos de 1 a 11. Notem que aqui, nessas passagens que lemos, em Ezequiel capítulo 1 e também Isaías 6 e Apocalipse 4, aqui nós vemos as semelhanças com as visões do trono de Deus que cada profeta teve. Esses seres viventes que Ezequiel testemunhou, eles tinham rostos que os 4 seres viventes que João também viu, que está aqui em Apocalipse no capítulo 4, eles pareciam, com o leão, boi, águia e homem. Vejam a semelhança. Então, vejam que Deus, ele dá as revelações, as visões aos seus servos, aos profetas, e elas coincidem uma com a outra, elas não se contradizem. O profeta Isaías teve essa visão, o profeta Ezequiel teve essa visão e também aqui o apóstolo João. Essas criaturas misteriosas que são mencionadas nessas visões, que tinham 4 rostos, não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Então não diz quem é. Mas quando lemos então essa visão, nós encontramos então uma outra cena lá da sala do trono, e essas criaturas misteriosas são chamadas de querubins. Como nós dissemos para vocês, querubins têm 4 asas e serafins têm 6 asas. Não esqueçamos disso, tá? Agora, além disso, essas criaturas, esses querubins, são associados às brasas vivas da visão que Isaías teve lá dos serafins, capítulo 6. Então vejam que nós vamos amarrando aqui as profecias, Nós vamos assimilando e vendo que elas vão se explicando e a gente vai entendendo. Os querubins, eles estão sempre presentes na descrição do trono de Deus e também eles estão presentes lá naquela arca que já falamos para vocês, 2 querubins em cima da arca, e também quando Deus disse para que Moisés construísse o tabernáculo, e esse tabernáculo, o santuário, ele tinha a divisão, o lugar santo e o santíssimo. Nessa divisão havia cortinas, e nessas cortinas estavam ali bordados os querubins. Vejam como que Deus, ele é didático, procurando fazer com que nós entendamos o que ele quer nos dizer. O que acontece é que muitas das vezes nós não nos aprofundamos nos estudos e então nós ficamos sem entender o que Deus estava querendo nos dizer. Mas o que hoje nós aqui vimos é que quando Ezequiel viu aquela visão, os querubins, ele viu brasas vivas. Isaías também viu sendo tirado do altar uma brasa viva e tocando os seus lábios. Então, essas brasas, elas significam o poder purificador de Deus. Nós não conseguimos ser santos ou perfeitos por nós mesmos. Nós precisamos da intervenção divina em nós para que sejamos mudados, transformados e usados por Ele para a sua honra e para a sua glória. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando conosco a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz, palavras do próprio Jesus: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.